Aí tem esse exemplozinho aqui, ó, energia potencial de um sistema de 3 partículas. Tá? 3 partículas carregadas. Ó, Q1 carga mais Q, Q2 carga menos 4Q, Q3 carga mais 2Q. Tá? Em relação à carga aqui, tá? Carga aqui não é dada. Aqui é dado aqui, ó, 150 nanocoulombs. Tá? Então, cuidado com os prefixos para não esquecer a potência de 10. Aqui é nanocoulomb. Então, como é que fica aqui para escrever? Basta pegar os pares um a um. Então, ó, primeiro par, 1, 2. Tá? Então, vai ser ó, Q1, Q2. A distância, então, é fixa, né? A distância aqui, ó, a distância é 12 centímetros. A distância, mantidas fixas no lugar por forças não especificadas, qual é a energia potencial desse sistema, tá? Então, a distância entre elas 12 centímetros. Então, a figurinha está aqui, ó, forma um triângulo, né? Ó, D, D, D. Então, a energia potencial, como é que ela é interpretada? Ela é interpretada como o equivalente ao trabalho necessário para trazer essas 3 cargas lá do infinito, tá? Onde elas estão soltas, tá? Então, suponha que as 3 cargas estão lá no infinito, a energia é zero, tá? A energia inicial é zero. Tá? Aí você vai trazer uma e colocar nessa posição. Aí traz a outra, coloca nessa posição. E traz a terceira e coloca nessa posição de cada. Então, a energia potencial, ela é uma medida do trabalho que você gastou, você realizou, para formar esse sistema. Tá? Ela, às vezes, também é dita como energia de configuração. Ela é a energia necessária para você produzir esse triângulo de carga. Tá? Então, trazendo as cargas do infinito, onde a energia é zero, para essas posições, se gastaria essa energia que está sendo calculada aqui. Tá? Então, ó, 1, 2 é só que 1, 2. E as outras possibilidades, ó, 1, 3, né? 2, 3, né? Vai dar ó, Q1, Q3, Q2, Q3. Então, excluindo 1 e 2 como par, sobra 1 com 3 e 2 com 3. Ó. Agora é só somar todas elas. Né? Energia total, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Ó. E aqui é só Professor, fazer a continha. Sim. desculpa, o senhor poderia voltar um pouquinho e explicar logo essa parte, essa daí? Sim. 113 mais, ou W13 mais W23, é que eu não entendi. Sim. Essas são ó, esse aqui, você forma primeiro a seguinte coisa. Ó. A energia potencial, está aqui, é igual aqui, ó, o trabalho necessário para montar o sistema. Tá? Imagina que você está esculpindo, sei lá, você está soldando as coisas, né? E você quer soldar e fazer esse triângulozinho, né? Com 3 bolinhas, tá? Só que as bolinhas são cargas, tá? E só que você não está fazendo, você não está soldando como se fosse soldando metal, tá? Você está simplesmente fazendo alguma configuração elétrica, né? Tal que você consegue mover a carga, né? Então, algum dispositivo elétrico, né? Que você consegue mover as cargas. Tá? Então, o que vai acontecer? Você está com as cargas soltas, né? Não tem nada ainda montado, né? Aí você vai pegar simplesmente, ó, você pega uma origem, né? Por exemplo, esse campo aqui, né? E em relação a essa origem, você pega uma carga que está lá no infinito, carga lá no infinito, aí você vem trazendo ela. No infinito, ela teria energia zero, tá? Tá tendo zero aqui. No infinito, ela teria energia zero. Tá? E essa distância até a origem seria infinito. O potencial correspondente seria zero. 1 sobre R dá zero. Tá? Então, para você trazer uma carga do infinito e parar ela nessa posição aqui, você gastaria um certo trabalho. Tá? Agora, o sistema é medido de que forma? Você pega qual a energia potencial que você tem ó, de uma partícula em relação à outra, tá? E vê qual é a energia potencial também que você tem para
os outros pares, tá? Então, o primeiro par seria 1, 2, tá? Para você formar esse arranjo aqui, ó, partícula 1, partícula 2, uma distância d, você gasta essa energia, ó. A energia para trazer essa daqui, ó, a 2, e ficar próxima da 1, tá? Então, essa energia é a constante, né? Aí Q1, Q2 sobre a distância d, tá? Essa energia. Agora, para você formar os outros pares, tá? Aí você vai trazer uma terceira carga, tá? Essa terceira carga, então, ela vai ter que ter, você vai ter que ter energia em relação às duas anteriores, tá? Então, quando você traz a terceira carga, você vai ter que trazer ela e ela vai ter uma energia em relação à carga 2, ó, e ter uma energia em relação à carga 1, tá? Então, ela vai ter uma energia potencial em relação às duas que já existiam, né? Então, essa aqui, ó, e essa, tá? Agora, somando isso tudo, a energia para fazer o sistema inteirinho, né, é a soma da energia ou do trabalho, no caso, o trabalho necessário para trazer essas duas, né, deixar nessa posição, e essas duas já existindo, o trabalho necessário para trazer essa terceira e deixar aqui, tá? Então, essa configuração aqui, para ela ser construída, foi necessário gastar essa energia aqui, ó. A energia para construir o primeiro par, né, e depois, existindo o primeiro par, a energia para distribuir entre os outros, entre as duas outras partículas. Formou o primeiro, né? Aí quando chega a terceira, você vai ter duas possibilidades de formar energia: formar com A2 e formar com A1. Então é essa permutação aqui, tá? Então, toda vez que tiver um sistema de várias partículas, vocês têm que somar as permutações, né, de todas as possibilidades de distribuição de carga, tá? Se você tiver 3 cargas, vai dar só 3 fatorial sobre 2 fatorial, né? 3 vezes 2, 3 vezes 2 sobre 2 dá 3, né? Agora, se tiver mais cargas, por exemplo, 4 cargas, se você fizer um quadrado aqui, ó, em um dos exemplos, você pode botar mais um aqui, formar um losango, né? Vou botar mais uma terceira aqui, ó, né? Uma quarta, né? Aí você teria um losango aqui, né? Formando aqui, tá? Aí você teria, ó, as energias, para formar um losango, aí você teria 4 pares, tá? Aí você teria, ó, essa com essa, essa com essa com essa já existe, né? E essa aqui teria que distribuir, ó, essa com essa, né? Ó, com essa e com essa, tá? Teriam mais 3 pares, tá? Então daria 4 fatorial, o número de possibilidades, né? 4 fatorial é 2 a 2, né? Sobre 2 fatorial, 2 fatorial, tá? Então daria 4, né, vezes 3, né, fatorial, sobre 4. Então, daria 3 fatorial, daria 6 possibilidades, tá? Então, à medida que vai aumentando o número de partículas, vocês vão tendo que fazer as permutações, tá? Porque vocês estão calculando a energia para construir o sistema inteiro, tá? E cada par de partículas gastou uma energia para você vir do infinito. Você gastou um trabalho para trazer as partículas do infinito até aquela posição, tá? No caso aqui, uma distância, né? Começando com as cargas, é uma distância infinita, tá? Então, você traz elas para essa posição aqui. Bom, não sei se esclareceu a quem me perguntou aí, mas é isso, tá? Claro, Ok? é simples. Obrigada. Tá. Isso é um pouco enrolado no início, você tem que ler um pouquinho assim com atenção e ficar pensando nele, tá? Até a coisa assentar um pouco, tá? Tem muito sinal, tá? Agora o resto aqui é só fazer continha, tá? Aí depois vocês observam as continhas, tá? Tem os valores aqui, né? Cadê os valores? Valores, acho que não, os valores estão aqui, né? Duas são positivas e uma negativa. E aí é só colocar aqui e dar em joules, ó. Primeiro par, segundo par, terceiro par, e depois substituir essas constantes, né? Ó, deu, ó, 10 a menos 2 joules, ele colocou na notação de milijoules, tá? Menos 17 milijoules, tá? Então,
Então, menos 17 milijoules foi o trabalho necessário, né, para montar essa configuração. Tá? Eu vejo que o trabalho é negativo porque, eventualmente, colocar duas cargas positivas juntas precisa de um trabalho grande. Tá? Mas quando você coloca uma terceira carga negativa, ela gruda as outras. Tá? Isso vai acontecer nos arranjos atômicos. Tá? Sempre, eventualmente, que tem uma carga negativa junto de outras positivas, ela contribui para a ligação entre elas. Tá? E aí, eventualmente, o trabalho fica negativo. Tá? Ou seja, significa que você pode até perder energia para montar o sistema. Esse caso aqui, por exemplo, existe um sistema físico que corresponde exatamente a essa geometria, que é a molécula do H2, do hidrogênio, ionizado. Tá? A molécula do hidrogênio, ele tem 2 prótons e 2 elétrons, cada hidrogênio tem um próton e um elétron. Quando eles se juntam, eles fazem uma ligação covalente, aí eles formam o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é o H2. Tá? Ele tem duas bolotinhas assim, de hidrogênio juntas. Tá? Um hidrogênio e outro hidrogênio. Cada um tem um próton e um elétron. Um próton e um elétron. Aí eles se conectam, né? Uma ligação covalente, e aí você fica com 2 elétrons e 2 prótons, o hidrogênio, a molécula de hidrogênio neutro. Tá? Agora, ocorre aí, principalmente em descargas elétricas, que a molécula perde um elétron. Tá? Então, um dos elétrons é retirado, aí se diz que a molécula foi ionizada. Tá? Ele passa a ter uma carga líquida positiva. Tá? Então, aí se escreve assim, H2+, com mais em cima. Tá? É a molécula do H2 e um sinalzinho positivo em cima, quer dizer que é uma molécula H2 que agora não é neutra, ela tem sinal positivo. Então, a carga positiva ali. Então, 2 prótons, 2 cargas E e uma carga menos E. Então, a soma é 2 mais 2 menos 1, dá mais 1. Tá? Mas aí ele tem exatamente essa geometria aqui. Ó. Fica os 2 prótons assim, ó, que são 2 prótons, né? E o elétron, ele fica numa posição intermediária e ele oscila aqui entre os 2 prótons, né? E ele faz uma espécie de nuvem negativa entre os dois, e essa nuvem negativa mantém os 2 prótons juntos. Tá? Então, a molécula, inclusive, é mais estável porque aí seria 2 elétrons. Tá? Teria um aqui, ó, e o outro embaixo formando um losango. Né? Aí ele teria uma geometria que ele teria 2 elétrons aqui oscilando entre os prótons, né? E essa oscilação dos 2 elétrons entre os prótons mantém o conjunto estável. Tá? Então, nesse caso, o trabalho total seria negativo, porque se você formar o sistema, você perde energia em relação ao infinito. Tá? No infinito, ele seria menos estável do que formando o sistema. Tá? Não sei se vocês já viram isso na gravidade. Vocês talvez já tenham visto, mas que se a energia do sistema for negativa, o sistema é estável. Tá? Deve ter visto lá com as trajetórias planetárias. Né? Se a energia for zero ou positivo, o sistema, em geral é instável. Tá? Um sistema que seja de partículas ligadas, umas com as outras. Mas se a energia do sistema inteiro for negativa, significa que o sistema vai ser estável. Tá? Então, nesse caso aqui, se obteve uma energia total negativa. Tá? Então, significa que esse sistema aqui ele seria estável. Tá? Ele teria menos energia com ele existindo, né? Do que você teria, do que a energia seria se eles estivessem soltos. Tá? Então, se você soltar as partículas, a energia seria zero, né? Elas ficarem longe das outras. Se você deixar elas se aproximarem, aí ele perde energia em relação à configuração livre e ele passa a ser estável. Tá? Então, esse sistema aqui seria eletricamente estável. Tá? Claro que desde que haja um movimento. Assim, em termos parados, ele não pode ficar. Tá? Tem que ter normalmente o elétron ele se move aqui com alta velocidade aqui, e o movimento dele faz com que os 2 prótons fiquem estáveis, tá? no sistema. Tá? Okay? Então, esse aqui é um exemplozinho de como manter um sistema estável. Né? Conversão de energia cinética em potencial, né? Aqui também
uma coisa interessante, deixa eu ver se aqui... esse aqui. Olha, esse aqui é um caso também, ó, que é um caso concreto, um caso real, tá? Esse sistema aqui, ele foi... quer dizer, esse fenômeno que é o exemplo dela, né? Ele foi utilizado originalmente em 1910, né, pelo Rutherford, um físico inglês, para mostrar que o átomo é constituído de um núcleo muito pequenininho de carga positiva, muito denso, né? Lá bem no centro, né? A distância normalmente de 10 a menos 15 metros, né? E em volta deles tem os elétrons girando, tá? Então, esse foi a primeira demonstração de que o átomo é uma estrutura assim, ó, que ele tem um núcleo, né? Tem um núcleo assim, muito denso, né? A distância é tipicamente 10 a menos 15, o resto todo fica vazio, né? E lá, ó, há uma distância mais ou menos de 10 a menos 10, tá? Ou seja, seria 10 a quinta vez a distância, o raio do núcleo, né? Essa distância toda vazia, né? Teria elétrons, né? Girando, né? Então, esse modelo é o chamado átomo de Rutherford. Ele foi desenvolvido em 1910 com experiência de colisão entre uma partícula alfa, tá? A partícula alfa, ela é o núcleo, é o núcleo do átomo de hélio, tá? O átomo de hélio, se vocês lembram da tabela periódica, ele tem a posição número 2 na tabela, então ele tem 2 prótons, 2 elétrons, tá? Agora, além disso, ele tem, dentro do núcleo, ele tem 2 nêutrons para estabilizar o núcleo, tá? Então, o núcleo tem 4 partículas, 2 prótons positivos, 2 nêutrons que não tem carga, e do lado de fora ele teria 2 elétrons, tá? Agora, quando o átomo é ionizado totalmente, os elétrons desaparecem e sobra só um núcleo, tá? O núcleo é chamado de partícula alfa, tá? Agora, o outro objeto que foi utilizado como alvo foi um átomo de ouro, tá? O ouro tem 79 prótons e 118 nêutrons. É um átomo extremamente pesado, tá? Então, ele tem 79 prótons, 118 nêutrons, tá? Então, o Rutherford bombardeou os átomos de ouro, né? E ele observou que existiam trajetórias que eram extremamente agudas, né? Em alguns ângulos, onde a partícula alfa ela sofria uma desaceleração violenta, parava e depois voltava, né? Então, e ele conseguiu fazer essas medições, tá? Ele descobriu, por exemplo, que o raio do núcleo tem uma distância dessa ordem aqui, ó, 9,23 femtometros, tá? Então, femto, lembra que é 10 a menos 15, né? Então, aqui é uma estimativa do raio nuclear. Seria 9,23 vezes 10 a menos 15 metros, tá? Ou, arredondando aqui, ó, da ordem de 10 a menos 14 metros. Tá? Seria uma ordem de grandeza do raio nuclear. Tá? Agora, o raio do átomo é bem maior. Ele é da ordem de 10 a menos 10. Ó, é 10 a quarta vez o valor do estimado para o núcleo. Tá? Tá? Bom, mas esses detalhes aqui não são de maior importância. Agora, o que ele quer saber é a seguinte coisa aqui. Ó. Qual era a energia cinética, né? Energia cinética inicial da partícula alfa quando estava a uma distância muito grande, né? E sim. Sim. Então ele quer saber o seguinte, como é que era a situação inicial, tá? Qual era a energia cinética inicial, né, da partícula alfa, quando ela estava a uma distância muito grande do núcleo e não existia praticamente energia potencial, tá? Então você vai utilizar aqui essas, esses conceitos que a gente já viu, energia potencial, né? A gente já conhece a energia cinética e a gente sabe que as duas se conservam porque o sistema elétrico é conservativo, tá? O sistema de forças elétricas não tem perda de energia, tá? Ela só transfere de uma forma para outra, tá? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A situação real é essa de cá. A partícula alfa vinha, ó, por exemplo, pela esquerda, né?
essa partícula alfa, e ela chega perto do núcleo de ouro. O núcleo é muito pesado, tá? O núcleo tem 118 nêutrons, né? O núcleo tem 118 nêutrons e 78 prótons. Ele tem quase 200 partículas, né? Ele tem 200 vezes a massa do próton. Tá? A massa do próton tem um certo valor. O núcleo aqui tem 200 vezes a massa do próton. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? A partícula alfa também é pesadona. Ela simplesmente passa pela parte onde tem os elétrons aqui em volta, que a gente chama de eletrosfera, e ignora os elétrons, tá? E ela atravessa a nuvem de elétrons e chega próximo do núcleo, tá? Quando ela chega próxima do núcleo, ocorre uma repulsão violenta entre elas, tá? Lembra da lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb, ó, duas cargas positivas, ó, o núcleo é positivo, o núcleo a partícula alfa é positiva, o núcleo do ouro é positivo, tá? E supondo que o núcleo do ouro está aproximadamente fixo, tá? O que vai acontecer aqui nesse referencial em que o núcleo está fixo? A partícula alfa vem, ó, ela vai se aproximando, e aí o que acontece? Ó? A repulsão entre eles se torna muito grande, tá? E quando ele chegar pertinho, a força coulombiana se torna quase infinita. Tá? E agora, ele tinha uma certa energia cinética, inicial lá no infinito. Ó. Aqui no infinito, o infinito é aqui. Tá? Quando ele estava aqui no infinito, ele supostamente estava muito longe do núcleo para sofrer qualquer atração potencial. Tá? Então, supõe-se que lá no infinito, o valor do potencial é zero, tá? ou da energia potencial, tanto faz. Tá? Agora, à medida que ele vai se aproximando, essa energia cinética vai sendo reduzida, tá? Mas ele vai ganhando potencial em relação ao núcleo. Tá? Lembra que aqui é positivo. Se você olhar as equipotenciais, elas vão estar crescendo nessa direção. Ó, aqui ele é grande, aqui um pouco menor, 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 vai tendendo a zero. Tá? Então, as equipotenciais crescem, né, daqui para lá, tá? Da esquerda para a direita. Tá? O campo elétrico do núcleo aponta para a esquerda. Tá? E a partícula alfa é positiva. Tá? Então, o que vai acontecer? A força entre as duas, né, é repulsiva. Tá? Então, se você pegar o campo elétrico do núcleo e colocar a partícula alfa dentro desse campo, a partícula alfa vai sofrer uma força de repulsão, ó, essa que está apontando para a esquerda. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó? Ela vai ser desacelerada, tá? Ela tem energia cinética lá no infinito, ela vai diminuindo o valor, diminuindo, 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 até que vai chegar um ponto, ó, que ela vai ter uma paradinha aqui, ó, vai ter uma certa distância, em que a energia cinética que ela tinha no início vai ser totalmente gasta, né? E ela vai chegar a uma situação que ela só tem energia potencial. Tá? Então, a energia cinética ela vai sofrer trabalho negativo e ela vai ser totalmente convertida em energia potencial. Então, usando essa situação aqui, o Rutherford conseguiu estimar o núcleo, essa conta aqui. Ó. Ele conseguiu estimar qual era a distância, né, em que a partícula alfa chegava a ponto de quase tocar a superfície do núcleo. Tá? Então, ele estimou que o valor é esse que foi obtido aqui, ó, na ordem de 10 a menos 14 metros. Né? Então, aqui o exemplo aqui é só para fazer a conta de quanto era essa energia inicial, né? Supondo que se conhece o potencial do núcleo, que é o potencial comum, né? O potencial KQ sobre R. Tá? Então, você vai usar a conservação de energia. Tá? Então, lembra que a energia ela não pode ser variada de forma irregular, né? Então, toda a quantidade que existia no início e no final tem que ser a mesma. Então, aqui, ó, no início vocês tinham energia cinética inicial, energia potencial inicial. No final vai ter a mesma coisa. Energia cinética final, energia potencial final. Agora, o que se sabe aqui das informações? A energia potencial inicial ela é aproximadamente zero. Tá? Então, supõe-se que ele está tão longe do núcleo que a energia que seria dessa forma aqui, a energia que seria dessa forma,
A distância é muito grande e esses termos dão zero, tá? Então, 1 sobre o infinito, aproximadamente zero. Tá? Aqui. Então, a energia potencial da partícula alfa no início é zero, tá? E também a energia cinética final dela, ou seja, a energia cinética nesse ponto onde ela dá uma paradinha, nesse ponto aqui da paradinha, a energia cinética dela vai ser zero porque ela vai parar, tá? Então ela para aqui, energia cinética final, tá? Então a trajetória inicial é no infinito e vem até o ponto onde ela para. Onde ela para, a trajetória é o ponto final considerado, tá? Então esse ponto final, a energia cinética dela é zero, tá? No infinito ela tem algum valor que ela já tinha adquirido por alguma outra razão, tá? Agora, quando vocês colocarem isso tudo aqui, o que vai acontecer aqui? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter energia inicial zero, esse termo aqui. Esse termo aqui. Esse termo aqui vai ser zero, energia inicial zero. Só vai ter a energia cinética inicial, conhecida. E do lado de cá, a gente vai ter o contrário. A gente vai ter energia cinética final zero. Tá? Ele vai parar nesse ponto aqui. Tá? Então, a situação, o que vai sobrar? A energia cinética inicial vai ter que ser exatamente igual à energia potencial que a partícula tem nesse ponto. Tá? Ok? Porque nesse ponto aqui, ele só tem potencial, ele está parado, né? Ele parou aqui, ele só tem energia potencial em relação ao núcleo. Tá? Ou seja, o núcleo está querendo dizer, você parou aqui, mas eu vou te mandar embora. Tá? Ele deu uma paradinha aqui, eles só se enfrentaram aqui, um rosnou para o outro, né? Igual aquelas coisas que tem no luta de boxe, que um olha para a cara do outro, faz cara feia para né, parecer para o outro, né? Então, eles chegaram pertinho um do outro aqui, fizeram cara feia para o outro, mas o núcleo disse assim, eu sou muito mais poderoso, eu vou te mandar embora. Tá? Aí, daqui em diante, a partícula alfa vai ser mandada de volta lá para onde ela veio. Tá? Agora, nessa situação, você tem essa conservação. Energia inicial cinética, energia potencial final no ponto de parada. Tá? Aí o resto é só fazer a continha aqui. Tá? A energia inicial é o que ele pede, né? Ele pede isso, né? Qual era a energia cinética inicial da partícula quando estava a uma distância muito grande, né, do átomo? Né? Suponha que a única força é a força eletrostática. Não tem mais nada aqui. Então é só fazer a continha, tá? A energia inicial vai ser igual à energia potencial no ponto de parada. Tá? O ponto de parada foi estimado em 9,23 femtometros, né? E depois é só fazer essas continhas aqui, ó. Carga da partícula alfa, carga do núcleo, né? E o resto deu 24 MeVs, tá? Que é um valor típico em física nuclear. Tá? Então, o que ele quer dizer? Se você conseguir acelerar, você pega uma partícula alfa, lá no infinito, onde ela foi emitida, tá? Ela passa por algum processo elétrico e adquire energia. Tá? Se você conseguir acelerar ela a energia de 24 MeVs, que é mega eletronvolts, tá? Se você der essa energia a ela lá no infinito, ela vai chegar pertinho do núcleo, ela vai chegar muito perto do núcleo, a ponto praticamente de tocar na superfície do núcleo. Tá? Então, ela vai chegar a uma distância de 9 femtometros. Tá? Então, aproximadamente 10 a menos 14 metros. Ele vai chegar a essa distância em torno de 10 a menos 14 metros em relação à configuração do núcleo. Então, ele praticamente toca, né, a superfície do núcleo, que tem essas partículas todas aqui, 200 partículas. 118 nêutrons e 79 prótons. Tá? Então, é esse aqui. Ok?